Declaro aberta a sessão ordinária de número 1000ª, 539ª. Convido o vereador Rogério Maierhofer para efetuar a leitura bíblica. Passo a efetuar a leitura bíblica no livro de Mateus, versículo 9 a 13. Portanto, vós orais assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Solicito a secretária Adriana Simone Chane Zimmer para fazer a verificação de quórum. Senhor presidente, verifiquei o quórum e constatei a presença de todos os vereadores. Como de costume, dispensa a leitura da ata da sessão ordinária anterior, pois todos os vereadores possuem cópias. Se houver alguma retificação, que esta seja feita. Coloque em votação a ata no 1000ª, 500ª, 38ª. Quem for favorável permaneça como está e quem for contrário, levante-se. Aprovado por 8 votos a 0. Peço ao diretor que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Ofício número 126/2021. Arroio do Tigre, 9 de setembro de 2021. A Vossa Excelência, o senhor vereador Rogério Maierhofer, presidente da Comissão de Constituição, Legislação e Redação Final. Assunto: envio de matéria. Prezado senhor, pelo presente encaminha a Vossa Senhoria cópia da preposição abaixo relacionada para ser analisado e emitido o parecer por essa tão bem conceituada comissão. Proposição número 001/2021. Atenciosamente, Gilberto Abel Schaeffer, presidente do Legislativo Municipal. Ofício número 019/2021. Arroio do Tigre, 9 de setembro de 2021. A Vossa Excelência, o senhor Gilberto Abel Schaeffer, presidente da Câmara de Vereadores. Senhor presidente, com satisfação que cumprimento Vossa Excelência na oportunidade que vem por meio deste, informar que o projeto de lei número 049/2021, acompanhado do parecer desta comissão, estando apto à apreciação e votação em plenário. Atenciosamente, Auri Schneider, presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Ofício número 022/2021, Arroio do Tigre, 9 de setembro de 2021. A Vossa Excelência, o senhor Gilberto Abel Schaeffer, presidente da Câmara de Vereadores. Senhor presidente, com satisfação que cumprimento Vossa Excelência na oportunidade que vem por meio deste, informar que o projeto de lei número 049/2021, acompanhado do parecer desta comissão, estando apto à apreciação e votação em plenário. Atenciosamente, Rogério Maierhofer, presidente da Comissão de Constituição, Legislação e Redação Final. Concedo intervalo regimental. Reiniciada a sessão. Ordem do dia. Projeto de lei número 049 de 2021. Solicito ao diretor para fazer a leitura da emenda da justificativa e do parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Redação Final e parecer da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento ao projeto de lei número 049 de 2021. Projeto de lei número 049/2021, de 30 de julho de 2021. Dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2022-2025 e da outras providências. Justificativa. Excelentíssimo senhor presidente, ilustres vereadores, trata-se do encaminhamento do presente projeto de lei
cumprindo o determinado da Constituição da República Federativa do Brasil e na Lei Orgânica do Município, para encaminhar a Vossas Excelências a proposta do Plano Plurianual para o quadriênio 2022-2025. A Constituição da República Federativa, em seu artigo 165, define o Plano Plurianual como um instrumento essencial a partir do qual são estabelecidas as diretrizes, os objetivos, as metas da administração pública de acordo com as despesas relativas e os programas que serão executados. O PPA constitui-se, portanto, uma exigência estabelecida na lei ao gestor público. Esse documento que ora apresentamos é de grande plano de gestão a ser executado pelo Poder Executivo Municipal nos próximos 4 anos. O plano plurianual é a oportunidade que o governo eleito deve transformar o projeto de governo chancelado nas urnas em um plano de ação, definindo os programas segundo suas propostas aprovadas pela sociedade. Esse é, de fato, o momento em que as propostas ganham concretude, definindo quais são os programas, seus responsáveis, sua forma de financiamento, suas metas e indicadores. Com essas considerações, requer o Poder Executivo que se designem aos ilustres vereadores a aprovar o presente projeto de lei. Gabinete do Prefeito Municipal de Arroio do Tigre, em 30 de julho de 2021. Viviane Redmergen, Secretária da Administração. Marciano Ravanello, Prefeito Municipal. Parecer da Comissão de Economia, Finanças e Orçamentos. Parecer da Comissão Permanente da Câmara de Vereadores de Arroio do Tigre, nos termos do artigo 33 da Resolução número 04/2019, que estabelece o regimento interno. Objeto de análise: Projeto de Lei número 049, de 30 de julho de 2021, com a seguinte emenda: dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2022-2025 e da outras providências. Relatório: a presente proposição foi protocolada pelo Poder Executivo Municipal em 30 de setembro de 2021, sobre o número 112/2021, e após foi encaminhado a essa comissão em 2 de 8 de 2021, em que reunião ocorrida em 9 de 9 de 2021 teve como designado o relator o vereador Auri Schneider, que após análise emite o seguinte voto. Voto do relator. Cuida-se para logo que no primeiro ano do mandato do prefeito, esse deve elaborar o PPA com o objetivo de planejar e estruturar a administrativa municipal para os futuros 4 anos. O presente projeto já obteve parecer de admissibilidade, sendo realizada a audiência pública no dia 9 de setembro nas dependências desta Casa Legislativa, com a participação da sociedade, em entendimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Cabe a esta comissão, conforme o regimento interno da Câmara Municipal, se manifestar sobre os assuntos entregues à sua apreciação. Ademais, o presente projeto de lei foi elaborado de acordo com a legislação vigente, especialmente no que se refere às disposições estabelecidas na Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000 e a sua previsão de ordenamento jurídico pela regra no artigo 165 da Constituição Federal. Examinando a presente proposta, nos termos do parecer jurídico apresentado, verificou a sua conformidade com as normas legais vigentes, portanto, manifestamos-nos favoravelmente à aprovação do projeto de lei número 049/2021. Nesses termos, voto pela admissibilidade da preposição em análise. Vereador Auri Schneider acompanha os votos dos membros. Vice-presidente Elia Maria Brix Mainardi. Membro Thiago Fabiano Berto. Nesses termos, encaminho o presente parecer à presidência da Câmara Municipal para que tome as providências a fim de incluir na pauta de deliberação plenária. Arroio do Tigre, 9 de setembro de 2021, Auri Schneider, presidente. Parecer da comissão. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Redação Final. Parecer da Comissão Permanente da Câmara de Vereadores de Arroio do Tigre, nos termos do artigo 32, inciso 1º, alineada à Resolução 04/2019, que estabelece o regimento interno. Objeto de análise.
Projeto de Lei número 049, de 30 de julho de 2021, com a seguinte emenda. Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2022-2025 e da outras providências. Relatório. A presente proposição fora protocolada pelo Poder Executivo Municipal em 30 de setembro de 2021, sobre o número 112/2021, e após for encaminhada a essa comissão em 2/8 de 2021, em que reunião ocorrida em 9/9 de 2021, com o objetivo de analisar e emitir o parecer sobre o projeto de lei número 049/2021, o qual a comissão emitiu o seguinte parecer. Voto do presidente. Cabe a essa comissão, conforme o regimento interno da Câmara Municipal, se manifestar sobre os assuntos entregues à sua apreciação, examinando a presente proposta nos termos do parecer jurídico apresentado, verificou sua conformidade com as normas legais vigentes. Nesses termos, voto pela admissibilidade da proposição em análise. Presidente Rogério Mayhofer, acompanha os votos dos membros. Vice-presidente Carlos Juscelino da Silva, membro Delcia Schneider. Nesses termos, encaminho o presente parecer ao presidente do Legislativo Municipal para que tome as providências a fim de incluir na pauta de deliberação plenária. Arroio do Tigre, 9 de setembro de 2021, Rogério Mayhofer, presidente. Coloca em discussão o referido projeto. Com a palavra o relator Auri Schneider. Senhor presidente, os colegas vereadores, conforme está previsto na Constituição Federal, artigo 65, parágrafo 1º, e também está previsto em decreto instituído, o decreto 2.829, de 29 de outubro de 1998, estamos hoje, então, apreciando o Plano Plurianual. O Plano Plurianual, de uma forma bem didática, vamos tentar passar para a nossa população e para todos os que estão aqui nos assistindo. Ele nada é mais do que um planejamento para os próximos 4 anos da administração municipal. Ou seja, os prefeitos, quando assumem, no seu primeiro ano, eles trabalham com o plano plurianual aprovado na gestão passada. Neste caso, o prefeito, em situação de reeleição, está trabalhando com o seu plano, ou seja, com aquilo que ele planejou para os próximos 4 anos. E essa proposta, esse planejamento, ele vem para a Câmara todos os anos para ser renovado dentro de um planejamento que a administração faz da sua campanha eleitoral, ou seja, dentro das metas que foram definidas na sua campanha eleitoral. Então, esse plano, nós vamos estar aprovando hoje as metas, a funcional programática de todas as secretarias de 2022 a 2025. Vamos receber, nos próximos dias, já está em fase final de execução, o nosso plano, a nossa LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que ela é específica para o ano de 2022. Ela antecede o projeto da Lei Orçamentária, que é a LOA, que essa sim nós vamos apreciar certamente no mês de novembro, ou talvez dentro do prazo ainda no início de dezembro deste ano. Então, de uma forma geral, nós estamos hoje aprovando o plano plurianual, ou seja, as metas, a programação do que a administração tem para os próximos 4 anos, com base naquilo que está aprovado e que foi apresentado no seu plano de governo nas urnas no ano anterior. O PPA, então, é um principal instrumento de definição das prioridades, de todos os investimentos, e ele conta, na verdade, com valores, com números para esse planejamento de 4 anos. E daqui a um pouco eu passo os valores para vocês, e nós fazemos isso em cima de previsões de entradas de recursos. E nesse momento eu quero também compartilhar com os colegas
porque nós já discutimos esse plano por oportunidade de uma audiência pública que fizemos nessa semana ainda, no dia 9, já debatemos algumas situações desse plano. E esse plano ficou disponível na casa a contar do dia 30 de julho, também nas redes sociais. O pessoal que pôde ter acesso ao plano certamente verificou as ações que vão ser desenvolvidas para os próximos 4 anos pela nossa atual administração. Os vereadores, vocês estão com a palavra. Alguma dúvida com relação ao plano? Senão depois eu passo a fazer a leitura dos valores do que está previsto no nosso orçamento. Mais alguma colocação? Senhor presidente, muito embora nós já amplamente debatemos em comissão o PPA, também na audiência pública, mas uma demonstração, queria, relator, que tu nos demonstrasse algumas questões que eu anotei aqui, para aqueles que estão presentes e que estão nos assistindo. E uma das perguntas eu lhe faço, relator, já que o relator é o que esmiuça o projeto e traz todas as dúvidas a serem sanadas no plenário. Eu lhe pergunto, quais são as principais categorias de receitas que o município recebe? Se o senhor poderia trazer isso para o plenário. Certo, vereador Rogério. Bom, o município, a nível de receitas próprias, tem 3, que são aquilo que está também previsto na nossa Constituição, que são o ITBI, que é uma receita que é recolhida pelo município quando existe algum tipo de alienação de bens de terceiros, alguém vende um bem para o outro, o município então cobra uma taxa de 2% a título de ITBI. Essa é uma receita bem considerável do município e nesses últimos anos ela vem crescendo consideravelmente justamente em razão do grande número de negociações, tanto de áreas urbanas, terrenos. Nós temos no Rio do Tigre vários empreendimentos nesse setor, onde existem bastante imóveis sendo vendidos e muitos ainda à disposição, e também imóveis rurais que são comercializados. Então o município recebe do valor da avaliação pelo valor venal 2%. Também temos a título de receita própria o ISS, que são os recursos que são gerados em razão da prestação de serviços. Todo prestador de serviço, a não ser aquele que está amparado pela lei das MEIs, que ele paga sim uma taxa única, que é de R$5, como nós já debatemos uma vez, quando da ocasião do projeto que foi aprovado isentando as MEIs, isso lá em março passado. Eles pagam uma taxa única de R$5, já nessa tarifa ou nessa guia que eles recolhem todos os meses. E além desses, nós temos todos os prestadores de serviço, incluem-se ali os pedreiros que têm alguma construtora, os prestadores borracheiros, mecânicos, ou seja, todo prestador de serviço ele recolhe um valor de 3% a título de ISS, Imposto sobre Serviços. Uma outra receita que é do município, que é uma receita importante, que hoje nós estamos arrecadando praticamente 1.500.000, é o IPTU. O IPTU e também a taxa de limpeza, ou seja, a taxa de limpeza não existe mais, mas a taxa de recolhimento do lixo, essa sim, está inclusa na taxa do IPTU, e até comentava com os colegas, e esses dias até eu fiz referência, por ocasião de discussão de um outro projeto, que nós, a título de IPTU, arrecadamos cerca de 1.400.000 a 1.500.000, é o que está estimado, mas gastamos também cerca de 650.000 por ano com o recolhimento do lixo. Justamente por isso aquela discussão que está sendo travada junto ao consórcio, de nós acharmos uma forma da destinação final desse lixo que nós temos, que nós produzimos todos os dias. Então esse valor ele fica praticamente a metade do valor que nós arrecadamos com o IPTU, nós despendemos com a taxa de recolhimento de lixo. Temos as receitas de contribuição de melhoria, que essas receitas, na verdade, elas somente
elas somente pagam aquilo que foi despendido numa obra, ou seja, a gente faz um calçamento, faz qualquer tipo de obra urbana que são passíveis de cobrança, então o pessoal faz esse ressarcimento desse valor. Ele é uma entrada de contribuição de melhoria, mas não é uma receita interessante para o município, até porque ela só está devolvendo o valor que o município despendeu com a obra. Então é uma receita que existe, mas não é uma receita que é considerada nesse aspecto de entrada para ser investido em outras obras, né? Temos as receitas de contribuição, que são as receitas previdenciárias. No nosso caso, nós não temos, né? Temos as receitas patrimoniais, que são imóveis que o município pode locar ou arrendar, talvez uma área rural, algum imóvel público ele pode arrendar. Então, isso também é uma forma de receita que o município tem como ingresso. Temos as receitas agropecuária, industrial e de serviços. Essas são umas receitas interessantes. Elas, inclusive agora, vendo o Telec, da preocupação que nós tínhamos sempre de o pessoal tirar a sua nota. Porque em cima do valor adicionado, daquilo que é tirado como nota fiscal dos agricultores, o município recebe um percentual a título de ICMS. Isso também acontece com a indústria e também acontece com serviços, mas os serviços quando são prestados de forma, não prestação de serviço, e sim em forma global. Daí também esse valor adicionado do valor da nota, o município recebe um retorno e esse retorno é interessante. Tanto que essa arrecadação de receitas da parte agropecuária, industrial e de serviços, nós, esse ano até comentávamos, estamos tentando entender porque tivemos uma diminuição e fomos atrás porque nós vamos receber em 2022 aquilo que nós produzimos em 2020. Já é feito esse cálculo justamente para termos tempo, para ter tempo de fazer esse cálculo e para daí sim, em 2 anos para frente, nós começarmos a receber aquilo que são receitas de ICMS, dos valores adicionados dos nossos agricultores, tanto dos valores da nossa indústria e também do nosso comércio. Então nós tivemos uma diminuição, claro que pequena, mas tentamos entender e foi-nos justificado que vários municípios que têm na sua vocação de plantio o fumo, em razão da seca então de 2020, tiveram uma diminuição na extração de notas com o tabaco e por isso uma diminuição, mesmo que pequena, mas tivemos sim neste ano, né? As transferências correntes são as transferências que nós recebemos via Fundeb e via SUS, né? que são transferências tanto da União, a Fundeb da União e também via SUS da União e também as transferências correntes do Estado que são específicas para a área da saúde e educação, onde os recursos são vinculados, um com 15% e a educação com 25%, a saúde com 15% e a educação com 25%. As receitas de capital são receitas que entram, nós tivemos um caso esse ano, são as receitas oriundas de empréstimos, BNDES, Banco do Brasil, onde nós usamos esses valores para fazer alguma aquisição, como nós tivemos esse ano, e já recebemos essa semana. Os 3 caminhões foram entregues, inclusive eu vi postado hoje, e esses são também receitas de capital. Dentre as mais importantes, poderíamos ressaltar, Rogério, que seriam essas. Sim, presidente. Eu ainda queria perguntar ao relator que é sabido que dentro dos planejamentos existem algumas despesas que precisam respeitar limites e essas precisam de uma atenção especial do gestor. Eu queria que se o relator poderia referir algumas dessas áreas aí para o plenário e para quem nos está assistindo pelas redes sociais. Certo. Dentro daquilo que nós temos como valores de aplicação obrigatória, nós temos aquilo que eu pouco referi, que estão previstos na área da saúde, com 15%, e na área da educação, com 15%. Mas dentro dos planos de ação e planos de metas que nós também temos isso previsto na assistência social, não com essa obrigação, né, de um mínimo necessário. Também temos isso na assistência social. Temos isso num plano de resíduos sólidos, que nós ainda não temos
implantado no nosso município, até porque ainda não é obrigatório, não é feito em todos os municípios. Temos também o plano de saneamento básico, Rogério. Esse sim, nós temos um prazo de implementação até 31 de dezembro de 2022. Então, os municípios, independentemente do número de habitantes, esses sim terão que fazer a implementação e terão que utilizar recursos na parte do saneamento básico. Temos um plano de habitação. Hoje nós não temos, nós não aderimos ao plano de habitação, então não temos essa responsabilidade de fazer esse investimento nessa área, nesse momento, né? E os planos de mobilidade urbana, que esse sim, tanto esse como o plano diretor são planos que só são obrigatórios quando os municípios tiverem mais de 20 mil habitantes. Então, nesses planos nós não temos a obrigação de um mínimo para que o município invista nessa área. Da minha parte, seria isso, senhor presidente. Agradecido, relator. Se me permitir, presidente, eu vou fazer a apresentação dos números que nós temos, tá? E talvez o pessoal imagine que fosse necessário ou talvez não tenha ficado claro algumas situações, porque nós estamos trabalhando num plano que envolve todas as áreas. Envolve Secretaria da Fazenda, envolve Agricultura e Obras ou Agricultura, envolve a Educação, envolve a Saúde, envolve a Assistência Social. Está faltando um. Qual outra secretaria? Administração, uma secretaria importante. Então, envolve justamente as 6 secretarias. E nós, num curto espaço de tempo, não teríamos como apresentar e como falar de todas as ações. Mas, como eu disse, como eu referi no início da fala, que as ações são justamente a sintetização do nosso plano de governo, ou seja, do plano de governo apresentado para o cidadão em razão do último pleito. Então, isso está agora compilado num planejamento de 4 anos, que, como eu falei para vocês, vamos receber agora, então, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que vai definir as metas, vai dizer como vão ser aplicados os recursos, em que momento e quem vai fiscalizar. E depois vamos receber a Lei Orçamentária, essa sim somente fala de números. Ela fala de números, ou seja, aonde vamos empenhar tal despesa. Então, a LDO nos projeta para o ano seguinte tudo extraído do plano plurianual. E o orçamento nos dá condições de efetivar o gasto, ou seja, faz o gasto, faz o empenho, paga o fornecedor, paga o servidor público, disponibiliza combustível para o transporte escolar, para fazer a manutenção das estradas. Então, aí está previsto nessa lei que nós vamos aprovar provavelmente no início de dezembro. Então, se me permitir, presidente, esse ano nós trabalhamos com um orçamento de 38 milhões e 100. Vamos trabalhar 2022 com uma estimativa de arrecadação de 43 milhões e 200 mil reais, tá? para 2022. Portanto, 43 milhões e 200 mil reais. Para 2023, a estimativa é 45 milhões 640 mil reais. Para 2024, é de 48 milhões 190 mil reais. E para 2025, que vai ser o primeiro ano do próximo gestor, 50 milhões 840 mil reais. Dizer que são números, mas são números que estão demonstrando aquilo que existe de viabilidade e possibilidade de ser arrecadado. Então, esses números, nós vamos ter um acréscimo de praticamente 5 milhões deste ano passado para 2022, e claro que esses números eles estão dentro de uma realidade, estão dentro de uma estimativa que é feita a cada ano quando se executa o orçamento. E de 2022 para 2023 é um acréscimo de praticamente 3 milhões. Depois também, assim,
cerca de 3 milhões. Então temos, nesse primeiro ano, sim, orçado 43 milhões e 200 mil, praticamente 4 milhões e 900 a mais do que tínhamos orçado em 2021. Esses são os números. E para quem está olhando a lei, talvez esteja vendo algumas diferenças pequenas nesses valores. Eles são justamente porque não constam do orçamento aprovado os valores da reserva de contingência. E esses valores da reserva de contingência, que é o valor de 1,5 previsto, eles são justamente para se atender situações de emergência, situações de calamidade, são situações que nós temos a previsão orçamentária justamente para receber recursos e para serem empenhados nessas condições de emergência ou de alguma catástrofe, chuva, enchente, alguma coisa nesse sentido. Então, esses valores não constam no orçamento como um valor já a ser arrecadado, até porque são previsões. Porque se nós não precisarmos utilizar esses recursos, nós não queremos receber dinheiro nesse sentido para fins de utilizar para alguma coisa, para alguma catástrofe ou para alguma situação adversa que venha acontecer. Então, por isso que não está orçado, porque não temos a entrada garantida desses recursos. E dizer ainda, presidente, por derradeiro que todos os valores que são oriundos de emendas constitucionais, que eu quero hoje parabenizar de público todos os vereadores e todo o empenho dos líderes, porque cada semana, quando eu adentro a Câmara, eu escuto dizer, opa, temos mais 300 mil, temos mais 100 mil, mais 150 mil para as entidades do interior, para as comunidades do interior. Também, em todos os sentidos, estamos tendo muitos auxílios dos nossos deputados federais, por intermédio também dos nossos deputados estaduais, quase sempre trabalham em conjunto. Então, esses recursos que vêm, que são oriundos de emendas, esses recursos não estão no orçamento. São verbas extra-orçamentárias que a cada verba nova que surgir, que vir, elas vão, quando forem direcionadas ao município, diga-se de passagem que algumas já são destinadas direto às entidades e elas mesmas prestam conta, daí elas não passam pelo município, mas quando destinadas para o município, essas verbas nós fazemos a abertura de crédito e elas são incluídas no plano plurianual, elas são incluídas na LDO, porque a LDO vai prever quando elas vão ser gastas e também elas são abertas dentro do orçamento anual para que a gente possa então fazer a licitação e depois o empenho e o pagamento ao fornecedor. Seria isso, presidente. Não havendo mais colocações, coloco o projeto de lei número 046 de 2021 em votação. Quem for favorável permaneça como está e quem for contrário, levante-se. Aprovado por 8 votos a 0. Abro espaço para as explicações pessoais. Tribuna. Convido a vereadora Adriane Chane Zimmer para se pronunciar por até 5 minutos regimentais. Senhor presidente, saudar colegas vereadores, saudar servidores da casa, saudar também a todos que estão nos assistindo pelo Facebook, também aos que fazem presente nesse dia de hoje aqui. Primeiramente, gostaria de parabenizar a presidente do nosso partido, Jaciara Haas Pfeiffer, presidente então do PSB. A Jaciara assumiu, então, nessa última sexta-feira, de presidente do PSB. Desejar a você, Jaci, um ótimo trabalho em frente ao partido. Aproveitando a oportunidade, gostaria de pedir também desculpas por não poder estar presente na reunião, então, na sexta-feira. A reunião, então, do PSB. Devido a motivo de saúde na família, eu peço aqui, então, as minhas desculpas.
Também hoje gostaria de explanar sobre mais algumas emendas parlamentares, as quais já estão depositadas para o nosso Hospital Santa Rosa de Lima. Emenda, então, de bancada do PSB, deputado Heitor Schuh, deputada Lisiane Bayer, total, então, depositado para o nosso Hospital Santa Rosa de Lima, R$350 mil, dos dois deputados, então. Bancada do PSB, então, contribuindo com certeza aí ao nosso município, ao nosso Hospital Santa Rosa de Lima, com R$350 mil. Agradeço, então, a bancada por estar contribuindo. Muito obrigada, com certeza será muito bem-vindo esse valor, né, novamente. Estive conversando com a administração do hospital, com certeza é um valor que ajudará um monte, né, ajudará bastante. E também estive conversando onde vai ser usado esse valor, né, com a administração. E vai ser usado para serviços em gerais, materiais, equipamentos, folha de pagamento, entre outros. Também me falaram vai ser feita uma troca de um piso no 3º andar. Vão colocar piso novo ali. Então vai ser usado esse valor ali para esses fins, né? E o que mais for necessário no caso. Finalizando então, estamos na Semana Farroupilha, uma semana que particularmente eu adoro muito, gosto muito. Gostaria de parabenizar a todos os gaúchos e gaúchas, desejar então uma ótima Semana Farroupilha e que o patrão velho abençoe a todos. Muito obrigado. Deixo aqui um forte abraço a todos. Retifico o número do projeto. É 049 de 2021. Vamos colocar em votação novamente. O projeto 049 de 2021 em votação. Quem for favorável permaneça como está e quem for contrário, levante-se. Aprovado por 8 votos a 0. Não tendo mais nada a tratar, fica marcada a próxima sessão ordinária para o dia 27 de setembro de 2021, às 18 horas, segunda-feira. Encerra esta sessão em nome de Deus.